Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, então, temos juros nos Estados Unidos novos, temos juros no Brasil iguais. Queria te ouvir. O que o mercado está falando? Qual é a opinião de quem entende? Lembrando que a taxa de juros é definida, segundo, aqui no Brasil e em qualquer lugar, segundo uma análise ampla de vários indicadores. Não é como alguém pode achar, ou como alguns políticos, quando palpitam, podem querer sugerir, que o presidente do Banco Central e um ou dois diretores do Banco Central se sentam à mesa e falam, e aí, hein? Aí o cara fala assim, 13,75, vamos deixar esse negócio aí. O outro fala, vamos mesmo, porque você viu o Lula falou da gente, vamos mostrar para ele quem é que manda. E pá, 13,75. Não é assim. Embora haja uma discussão sobre critérios, mas não é assim. Então eu queria te ouvir. Juliana Rosa, Economia com você. Pois é, todo mundo palpita, né, sobre juros, né, Ireg? E realmente é um assunto que mexe com a vida de todo mundo, né, mas é importante a gente traduzir um pouco aí como é que funciona. Boa tarde para você, para o Fábio, aí para o nosso ouvinte. Olha, Ineg, você sabe que, Fábio, Ineg, você sabe que até ouvi de pessoas do mercado financeiro mesmo, de bancos, que acha que o Banco Central foi agressivo demais, viu? Porque ninguém imaginava, como a gente conversou aqui ontem, que haveria espaço nessa reunião de ontem para reduzir juros, porque de fato você tem ainda algumas questões que justificariam a manutenção dos juros, né? Como você está dizendo, você tem aí uma inflação que ainda está alta, você tem incerteza pelo caminho. Por outro lado, né, você tem inclusive uns fatores que já poderiam levar a uma queda de juros em breve, né? Então, o Banco Central até escreveu no comunicado esses fatores, que são a redução na oferta de crédito nos Estados Unidos, com a crise bancária. Isso aí vai provocar uma redução de crescimento, né, na maior economia do mundo. Isso joga a inflação para baixo, né, um fator que ajuda na redução da inflação. E o Banco Central também citou a dificuldade que a gente está tendo aqui dentro do Brasil de crédito. Desde a crise das lojas americanas, os bancos estão segurando o crédito. Está difícil conseguir crédito. Quando você consegue, você vê que o juro está bem mais caro, a inadimplência está subindo, né? E o próprio Banco Central reconhece esses fatores. Mas o Banco Central insistiu ali em não só dizer que vai manter os juros, mas não dá nenhuma esperança de que, em algum momento, que é o que se espera mesmo, tecnicamente falando, né, independente de pressão, os próprios modelos do Banco Central mostram que, em breve, vai ter espaço para a queda de juros, justamente porque você tem uma situação que vai possibilitar esse início de queda de juros. Então, Ineg, no meio dessa pressão toda, porque as pessoas estão passando dificuldade, não é só pressão política, né? De fato, você conversa hoje com o empresariado, com as pessoas estão com a corda no pescoço, é um juro realmente muito caro. E que, sabe que eu ouvi uma frase, né, boa, que a economia é uma ciência humana, né? Não é só número, por trás dos números estão as pessoas, né? E a política monetária, eu ouvi essa frase, achei excelente, que política monetária é uma parte técnica, parte arte. Então, você tem umas sutilezas que não estão na planilha. E uma delas é o Banco Central perceber que baixar um pouco ali a temperatura é importante para a própria expectativa de inflação, né? Porque quando você tem muito ruído também, você aumenta mais ainda a pressão ali da panela de pressão, né? E aí as expectativas de inflação pioram. Então, você tem aí um questionamento hoje, eu sinto que está todo mundo bastante dividido, viu? Inclusive no mercado financeiro. Foi dura a mensagem do Banco Central dizer que pode até subir juros, se for necessário, né? Ainda forçou mais a barra ainda, né? Então, foi realmente surpreendente, viu? Pois é, e isso interfere muito, é um número importante, interfere muito. A gente teve notícias essa semana de queda de produção, paralisação de produção,
Isso interfere no mercado de emprego, isso interfere no mercado de crédito de forma brutal, isso interfere na construção civil. A repercussão é total, né, em todos os campos. O que será que o Banco Central precisa enxergar? O que será que o Banco Central, e eu queria te ouvir, sugeriu que ele precisa enxergar para que ele possa, então, iniciar um movimento de queda? O Banco Central tem batido muito nessa tecla da segurança fiscal, porque é um governo que vai gastar mais, né, Enéas? A gente sabe disso. Então, é um governo que precisa, obviamente, entregar esses compromissos fiscais, as regras fiscais, mas já sabendo que vai ser uma regra dentro do possível, né? Honestamente, a gente não imagina nenhum grande arroxo, né? Então, acho que tem essa visão que é importante a gente também trazer para a discussão, né, do Banco Central na política, né, Enéas? Você sabe mais do que eu nessas negociações políticas, é preciso encontrar um meio termo, né? O que não seja irresponsável, mas também que não vai ser o que a visão ortodoxa imagina que deveria ser, né? E a outra questão que eu achei interessante também, que eu ouvi muito nessa discussão, é que quando o Lula fala que quer aumentar a meta de inflação, né, na prática as pessoas já começam a achar que a inflação vai ser mais alta, né? A economia vive de expectativa. E aí todo mundo começa a aumentar o preço de acordo com a expectativa, né? O cabeleireiro, o dono do restaurante, né? A economia se ajusta de acordo com as expectativas. Só que olha que loucura, né? E parece que a gente vai ficar correndo atrás do rabo, né? Porque o Lula fala que quer aumentar a meta, daí as expectativas aumentam. E aí o Banco Central não baixa o juro porque as expectativas estão altas. E aí, a partir dessa panela de pressão agora, renovada, provavelmente vão continuar as críticas em cima da taxa de juros e a defesa do aumento da meta de inflação, que vai aumentar mais ainda as expectativas, né? Então, o Banco Central não vai baixar juro nunca, né? É uma coisa técnica complexa que, é por isso que eu estou trazendo essa discussão, Enéas, aqui para você, de um pouco dessa parte técnica, parte arte, né? Porque a política exige um pouco dessa sensibilidade, da busca de um meio termo possível, né? Você sabe que perguntaram para o avô do presidente do Banco Central, para o economista Roberto Campos, perguntaram para ele assim: vem cá, se o senhor fosse hoje fazer um outro curso, né? Ele fosse estudar, ele diria: olha, eu estudaria biologia molecular. Aí perguntaram por quê? Ele falou: não, porque economia é a arte de alcançar a miséria com o auxílio da estatística. Então foi essa resposta que o Roberto Campos, o avô do presidente do Banco Central, deu, falando sobre economia e falando sobre o tema, de certa forma, que você está falando, Juliana. É verdade. Não, mas é muito bom isso, que o avô do Roberto Campos Neto é um excelente frasista, né? Eu tenho guardadas várias frases dele, que eu uso muito. E acho que era um cara bastante sábio, né? Muito bom, muito bom. Juliana Rosa, amanhã a gente está junto, essa discussão continua. Vamos ver se amanhã vai ser o tema do seu comentário, porque eu acho que tem muita discussão sobre isso, porque foi uma decisão tomada ontem e a repercussão continua. Juliana Rosa, voltamos a falar amanhã. Um beijo, até amanhã.